Tá na hora, hein? Maravilha, maravilha. São 8 horas, dia 29/5, bacana. Eu sou André Sampaio, fundador do Superando Seus Limites. Estamos aqui hoje batendo um papo com o Cláudio Lara, que é o cara fera de PNL. Ele que é Master Coach do assistente do Richard Bandler, criador da PNL, co-criador da PNL, da The Society of NLP. E, Claudião, boa noite. Boa noite a todos. É isso aí, fala um pouquinho aí de você, da tua jornada para ser o cara em PNL. Bem, não sei se eu sou o cara ainda, né? Mas eu comecei não faz muito tempo atrás, não, 2001, eu fiz aqueles cursos loucos de 3 dias aqui no Brasil, esses que você fica internado, um local tipo Leader Training, DL, enfim. E eu ouvi falar que aquilo lá era PNL. Aí, muito tempo depois, eu realmente comecei a ler algum livro ou outro de PNL, fiz alguns treinamentos aqui no Brasil, lá para 2005, 2006, e eu falei, pô, depois de ter feito tudo que é curso aqui no Brasil, deixa eu conhecer o cara que criou tudo isso. Então, em 2007, final de 2007, eu fui para os Estados Unidos e fui conhecer o Dr. Richard Bandler, que é o co-criador da PNL. E de lá para cá, eu virei fã. Então, de 2007 para cá, todos os anos eu fico com ele lá, pelo menos 2 meses a 3 meses por ano aprendendo com ele. E de uns 3 anos para cá, ele me chamou para ser assistente. E estou aqui no Brasil agora, desde 2008, 2009, dando treinamentos por aqui, a pedido dele para ensinar a verdadeira PNL. Isso é interessante, né? Falar da verdadeira PNL. Mas, primeiro, eu acredito que vai ter gente nesse hangout que nem sabe o que é PNL, quanto mais a verdadeira. Então, como é que você define? Eu tenho um conhecimento de PNL e, às vezes, eu sinto dificuldade de definir PNL. Como é que você define, Cláudio? Olha, já ouvi muita definição em cada livro que você pegar, cada blog que você pegar vai ter uma definição diferente. O próprio Richard, ele descreve como o estudo da subjetividade humana. E para explicar para uma pessoa que nunca ouviu falar com esses termos, fica um pouco complicado. Eu costumo explicar que a PNL é o manual do seu cérebro. Simples assim. Você aprende a utilizar seu cérebro de uma maneira muito diferente. Você aprende a utilizar ele de uma maneira que talvez ninguém tinha te ensinado. A gente ouve muito de livros, da religião, colegas, muitas dicas do que a gente tem que fazer na vida. Por exemplo, eu tenho que ser bom, eu tenho que gostar de todo mundo, eu tenho que emagrecer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E a PNL, para mim, é a descrição de como você chega a fazer tudo isso. Então você pega um livro de budismo, budista lá, e ele está dizendo o que para você? Ame a todos. Ele tem várias coisas que ele vai dizer para você fazer. Só que ele não diz o como você faz isso. Né? Seja iluminado, tá? Mas como? Então a PNL está aí para isso. A PNL é um manual do cérebro, porque ela te indica como você controla suas emoções, como você muda comportamentos que você não está gostando por outros melhores, como você identifica esses relacionamentos com as outras pessoas. Enfim, é um composto que eu chamo de manual do cérebro mesmo, porque você vai conseguir aperfeiçoar o seu próprio cérebro e alcançar os seus objetivos, porque você sabe usar ele. Espetáculo, né? A ideia do manual é um espetáculo, porque realmente a gente tem um potencial absurdo e muito pouco explorado, né? Uhum. Agora você falou que ele é o manual do como fazer as coisas. Como é que funciona isso? Qual que é o passo a passo? Quer dizer, para tudo mesmo? Serve para qualquer coisa? Olha, a gente ainda não sabe se serve para tudo, mas a gente está quase lá. O que acontece todo ser humano ele tem um programinha que roda na cabeça dele. Porque o cérebro de verdade é uma máquina. É uma máquina que precisa ser alimentada, né, através de glicose,
líquidos, e ele tem programas mesmo, né? O nosso tal do inconsciente, né, freudiano, coisas muito mais antigas, eles começaram a dizer que o cérebro tem duas partes, o consciente e o inconsciente. O consciente é o quê? É tudo que a gente consegue olhar e perceber nesse exato momento. É o momento do momento presente. E o inconsciente é todo o resto. É a nossa respiração, batimento cardíaco, pressão arterial, inclusive nossos hábitos automáticos. Como a gente pensa, que a gente pensa, as nossas crenças, tudo isso vem do quê? Do automatismo do cérebro. E a PNL, ela consegue de alguma forma extrair e representar esse inconsciente, de tal maneira que depois que a gente consegue identificar ele, você consegue manipular, como se fosse um cálculo matemático mesmo. Em estudos um pouco mais avançados de PNL, a gente pega e a gente faz cálculos matemáticos de como a pessoa está pensando, e a gente consegue adicionar ou subtrair ou mudar a equação para ela funcionar melhor. Muito bom, muito bom. E na PNL fala-se muito em modelagem. O que é a modelagem? É exatamente isso. Já que com a PNL a gente consegue representar o cérebro da pessoa de tal maneira que a gente sabe exatamente o que se passa na cabeça de alguém, é possível você também conseguir, através disso, fazer o tal que a gente fala de modelagem. Quando a gente fala em modelagem de verdade, ela começou a surgir década de 50, década de 60, quando começou a surgir os primeiros o quê? Computadores. Porque na realidade, o que o computador faz? O computador, ele simplesmente é um programa que está lá rodando, por exemplo, na época de década de 50, 60, eram aqueles computadores gigantes, né, que cabiam, por exemplo, numa sala monstruosa, você tinha que usar casaco de menos graus, porque você estava lá gelado, então eram máquinas assim monstruosas. Mas a função dela, qual que era? Era fazer um comportamento de um ser humano. Por exemplo, os primeiros programas eram o quê? Cálculo matemático, fazia equações, e nada mais, nada menos, isso é o quê? Algo que o ser humano já faz. E os primeiros modeladores eram os primeiros programadores de computador. Eles eram chamados de modeladores. O objetivo era replicar o comportamento que a gente já faz normalmente. Exatamente. Então, a PNL, como o Richard, ele veio de uma área de computação, ele pegou a ideia de modelar que veio da computação e começou a usar também para o quê? Pegar pessoas que tinham capacidades ou que tinham comportamentos funcionais e conseguiu modelar isso para passar para as outras pessoas. Então ela começou a surgir com terapeutas, por exemplo. Então, década de 70, pegou a Virginia Satir, o Milton Erickson, o Fritz, que é da terapia Gestalt, que eram três assim que tinham resultados muito bons. E através dessa modelagem, o Richard e o Grinder, que é o outro co-criador, conseguiram os mesmos resultados que eles estavam tendo. Então, o Richard e o Grinder, eles eram o quê? Um trabalhava com computação e o outro era um linguista. Eles nunca tinham feito terapia na vida, nunca tinham estudado Freud, nunca tinham estudado Jung, nunca tinham estudado nada disso. Mas mesmo assim, através da modelagem, eles estavam conseguindo os mesmos resultados da Virginia, do Milton e do Fritz. E ao longo do tempo, isso foi levando para outras áreas. Então, hoje a gente tem modelagem de vendedor, arquiteto, artistas, enfim, empreendedores, líderes. Qualquer tipo de modelagem ou qualquer tipo de pessoa é possível modelar o comportamento dela. Começou primeiramente com aquela ideia de que se tem alguém que lidou ou já soube lidar com algum tipo de problema, eu consigo lidar da mesma maneira. Na década de 70, mais ou menos, o Richard pegou, assim, por exemplo, pessoas que tinham fobia e tinham deixado de ter fobia de uma forma automática, sem necessidade de medicamento. E aí ele viu como que ela fez na cabeça dela para pensar e deixar de ter fobia. Então ele conseguiu criar um exemplo, criar um modelo de como essa pessoa fez na cabeça dela e começou a propagar para outras pessoas que ainda tinham fobia. E aí, com o tempo, essas pessoas que ainda tinham fobia, deixaram de ter. Então, para fazer modelagem é bem simples. É você pegar algo que funcione em alguém e passar para uma outra pessoa. Para essa pessoa ter o mesmo resultado que o outro.
Quer dizer, então tem que replicar o comportamento passo a passo de alguém que já tem sucesso e naturalmente você vai ter o mesmo resultado que essa pessoa. Isso mesmo, sendo que a gente fala que modelagem não é só o corpo, não é só você fazer o que você sempre faz. Porque o ser humano, ele já é um modelador. Né? Você é quem você é porque você aprendeu a modelar. Seu pai, sua mãe, sua tia, amigos do seu colégio, os livros que você leu, desenho animado, enfim, o seu comportamento ele foi modelado através das pessoas. A diferença é que a gente consegue, de uma maneira um pouco mais sistemática, pegar o comportamento específico que a gente queira, e não simplesmente ir pegando o comportamento como se fosse uma esponja dos outros. A gente começa a ser seletivo na hora de aprender com as outras pessoas. Perfeito. Claudio, eu tô com algumas perguntas aqui que o pessoal fez por e-mail já, e tem uma interessante aqui do Gabriel Costa da Silva. Tá. Ele perguntou o seguinte, a intenção dele com PNL é a seguinte, é como se tornar eficaz, eficiente e poderoso em todos os aspectos da vida, profissional, pessoal, amoroso, utilizando de forma concisa a PNL. Quais são as quais estratégias usar para que isso se torne efetivo? Bem, primeira coisa... Isso é o que todo mundo quer, né? Quer ser profissional, eficiente, poderoso, no profissional, pessoal e amoroso. É possível, é possível. De verdade, é possível. Agora, vai ser trabalhoso. Primeira coisa que você vai ter que fazer, Gabriel, né? Gabriel, você vai ter que primeiro ser um pouco mais específico, porque o cérebro, ele é específico. Então, se você pede para... tem até uma história, que tinha um mulá, há um tempo atrás, que os mulás eram sábios na região do Oriente, e ele chegou assim, ele estava no meio do deserto. Ele estava lá no meio do deserto, lá quase morrendo de fome, de sede, e ele começou a pedir para Deus, Deus, por favor, me dá uma mula, me dá uma mula, me dá uma mula, arranje uma mulinha. E não aparecia nada. De repente, assim no horizonte, apareceu um mercador, carregando com a mula e uma mulinha atrás nas costas. Aí chegou o mercador, olhou para o rapaz que estava no chão ajoelhado e falou, o que você está fazendo aqui? Eu vou te dar um emprego. Pega a mulinha aqui, carrega nas costas porque ele está andando há muito tempo. Então o rapaz começou a carregar a mulinha nas costas até a próxima cidade. Daí ele chegou na cidade, salvo, mas ele primeiro olhou para o céu e falou, poxa, eu tinha que ser mais específico, né? Como eu queria minha mula. É uma mula para carregar ou uma mula para você carregar? Então, quanto mais específico você for, melhor o seu cérebro vai entender. Se você fala, por exemplo, para alguém falar, pega meu celular, como você quer que eu pegue? Com a mão direita, com a mão esquerda? O seu cérebro ele é muito específico para empreender essas coisas. Então, se você quer ser um mestre em todas as áreas da sua vida, como você estava falando, você tem que ser bem mais específico para o seu cérebro fazer isso. É só buscar os modelos. Né? Então, a PNL ensina sim isso. E, normalmente, a gente começa pelo que tipo de estado emocional que você quer estar para fazer esse tipo de comportamento. Primeiro, a gente sempre começa pelo estado emocional. Se você não está com o estado emocional compatível, congruente com o comportamento não vai funcionar. Né? Você pode aprender todas as técnicas de vendas do mundo, se você não tiver ou não aprender a ter atitudes de vendedor, de sair na rua, por exemplo, e falar com a pessoa na frente, não vai funcionar. Né? Então o estado emocional tem que ser congruente. Não adianta ter todas as técnicas de fechamento de vendas se você não aborda as pessoas, não abre. Exatamente isso. Então a gente sempre fala em estado emocional. Por exemplo, para aprender, a gente está falando de PNL. PNL também, na realidade, ela não é terapêutica. Ela é um processo de educação, porque você aprende a usar o seu cérebro. Então, por exemplo, qual o estado emocional melhor para você aprender algo novo? É sério? Ou é enquanto você se diverte e brinca? Né? Ou com curiosidade? Né? Porque o seu estado emocional ele vai ser congruente com o comportamento que você está fazendo. Então, primeiro fique curioso.
o melhor estado para aprendizado é estar curioso e se divertindo, que é onde a criança aprende mais, né? O É, período mais criativo, mais onde tudo é brincadeira, é é, onde aprende mais. Se a gente isso mesmo. modelasse as crianças, seria muito mais fácil, muito mais gostoso aprender, né? Por exemplo, crença. Tem muita crença limitante nas pessoas hoje em dia. Por exemplo, depois de velho não aprende. De onde é que eles tiraram isso? Né? O problema é que o adulto ele não está aprendendo da mesma forma que a criança aprende. Então ele aprende com seriedade, ele quer aprender porque é uma coisa importante para ele, então ele fica sério, ele não brinca em serviço, ele não dá risada, ele não está curioso mais, ele está simplesmente querendo resolver um problema da vida dele. Afinal de contas, eu já estou com 38 anos e não aprendi inglês. Ou, afinal de contas, eu tenho 60 anos e não consegui fazer alguma coisa. Então, o como a pessoa faz, o estado emocional que a pessoa está, é totalmente importante nesse momento. Se ela não tiver um estado emocional positivo, de curiosidade, se sentir bem, sorrir, o cérebro não vai aprender da mesma forma. Então, mudando o estado emocional, você muda tudo. É assim que funciona, né, o cérebro. Tá, então quer dizer, o estado emocional vai implicar também na eficácia da aplicação das técnicas de PNL. Claro, claro. Imagina alguém emburrado aprendendo alguma coisa. Não vai entrar na cabeça. Né? Mas se a pessoa estiver lá com curiosidade, percebendo quanto a vida dela vai mudar, aí o cérebro começa a funcionar diferente. Neuroquimicamente falando, muda o cérebro mesmo. Né? Quando você está sério, quando você está emburrado, quando você está depressivo, triste, ou qualquer dessas emoções que a gente fala que não são positivas, o seu cérebro ele deixa de funcionar, cognitivamente falando direito. Então ele vai levar todo o seu organismo para o quê? Aquele flight and fight, que a gente chama que é entrar na porrada ou fugir. E para o seu cérebro voltar a funcionar cognitivamente, o que você tem que ter? Serotonina, endorfina, oxitocina, que são aquelas químicas que fazem você o quê? Se divertir. Né? É só você pensar, por exemplo, todo mundo aí que está do outro lado. Todo mundo aqui já discutiu com alguém? Provavelmente já discutiu com alguém. Certeza de sim. Agora, depois que você discutiu com essa pessoa, ou com esse grupo de pessoas, você estava lá voltando para sua casa, ou no ônibus, ou num táxi, ou a pé. Não é legal que parece que surgem ideias só depois da briga? Então você começa, puxa, eu podia ter falado isso, eu podia ter dito isso, eu podia ter feito tanta coisa e não fiz na hora da briga. Porque na hora da briga seu cérebro tinha informação? Tinha. Só que você não conseguiu pegar do seu cérebro porque seu cérebro estava burro. Agora, se você tivesse relaxado novamente, que é algo normal, você está voltando de casa, você começa a relaxar, seu cérebro começa a voltar a buscar todas as informações que já estavam lá dentro. Então, o estado emocional é importantíssimo para você ter resultado em qualquer área da sua vida. E a PNL ensina você a controlar isso, o estado emocional. Isso é o que falta, né? Inclusive é o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, né? Uhum. E eu não sei, eu acho que o White Woodsmall, no curso ele fala disso. Um dos fatores, o grande fator, ele tem um curso avançado de aprendizado. E ele fala que o estado emocional, o único fator de sucesso que todas as pessoas de sucesso têm é que elas têm, de certa forma, um controle emocional. Uhum. E essa é a única matéria que não é ensinada na escola. Ninguém ensina você a ter controle emocional. E não, muito pelo contrário. Toda a diferença na sua vida, né? Muito pelo contrário, eles fazem você perder o controle emocional. Né? Quando a professora sabe que você não sabe a matéria, o que ela faz com você? Faz você passar ridículo e nervoso. Né? Bota você lá na frente. Bota você. Agora eu quero você resolver, né? A questão que você não sabe. Sinta-se ridículo na frente. Não é à toa que o maior medo do ser humano hoje em dia é falar em público. Falar em público, exatamente. Falar em público, tem gente que prefere falar em público do que... não, tem gente que prefere morrer do que falar em público. Eu já ouvi que são os 3 maiores medos, falar em público, picada de cobra e morrer. Agora você imagina, se o cara tá falando em público, aparece uma cobra, pica ele morre no palco. Isso é para fazer as pessoas terem mais medo, André? Não entendi.
Né? Criou uma imagem para as pessoas agora, né? O André acabou de criar uma imagem para as pessoas, uma imagem para elas nunca mais entrarem no palco, porque elas vão ser picadas e vão morrer. Essa eu nunca tinha visto. Né? Eu já tinha visto pessoas com medo de falar em público, porque imagina as pessoas xingando, porque tem medo de dar o branco, porque imagina cabeças gigantes olhando para você fervorosamente, querendo indagar quem você é, mas eu nunca tinha ouvido essa de o cara entrar no palco e ter medo de cobra. E depois morrer por causa da picada de cobra. É um novo tipo de fobia que a gente vai instalar nos alunos. Inclusive... Vai, continua aí. Eu ia falar agora. Esqueci. Não. Você comentou do falar em público e olhar para a plateia e achar que são cabeças gigantes com cara de marciano, olhando com um olhar curioso. E eu ouvi que a estratégia do Bandler é exatamente o contrário. Você vai saber melhor do que eu e vai confirmar a história. Mas que ele entra no palco, ele olha, enxerga ele gigante, as pessoas todas pequenininhas, e aí ele dá aquela gargalhada bem sarcástica do John LaValle, né, que tem uma gargalhada boa. E pensa, eu vou devorar vocês todos. E aí não tem como ficar com medo, né, da plateia, porque... Esse é um truque, com certeza. Mas de verdade, o maior truque para você falar em público é você deixar de prestar atenção em você. Porque normalmente quem está falando em público, ela está prestando mais nela mesma, nos estados emocionais dela, na preocupação dela, do que na pessoa que vai te ouvir. Quando você começa a realmente prestar atenção que as pessoas que estão à sua frente estão ali para aprender alguma coisa que você tem a dizer, e você começa a perceber o rosto que elas possuem de verdade, não aquele alucinado que você criou do tamanho de um bonde. Quando você realmente olha o olho da pessoa e você sabe, olha, está na minha hora de ensinar alguma coisa. Deixa eu ver quem está com curiosidade, deixa eu notar quem está em silêncio e quem está se movimentando. Então você joga toda a sua atenção aos sons e aos movimentos da sala. Então, por exemplo, quando a gente dá treinamentos maiores, por exemplo, para 2, 3, 5 mil pessoas, a gente até treinou o Barack Obama para fazer isso também uma época. Você começa a olhar todos os movimentos das pessoas. Então, se tem uma pessoa se movimentando, você olha para ela. Aí você percebeu com sua visão periferal que tinha uma outra pessoa se movimentando, você olha para ela. Até que, depois de uns 2, 3 minutos, a sala inteira está em silêncio absoluto. Porque você está prestando atenção em quem está te ouvindo e não mais em você. Porque se você presta atenção muito em você, na realidade você é um egoísta. Você é um egocêntrico. Né? E na realidade, quando você está lá na frente, a sua função é o quê? Ensinar alguma coisa para alguém que está na sua frente. Entendi. É igual o tímido. O tímido é a mesma coisa. São egoístas. Né? Eles ficam pensando só nos próprios sentimentos. Não percebem que tem um monte de outros tímidos aí fora sentindo a mesma coisa que ele. E mesmo assim ele não faz nada para melhorar os outros. Bacana, Claudião. Inclusive, a base do trabalho do Tony Robbins é toda sempre... Eu acho que a essência é essa, ele sempre busca que a pessoa saia o foco dela e levar o foco da pessoa que está em crise, está com problema, que o processo de transformação dele todo é baseado na fazer a pessoa enxergar contribuindo com outra pessoa, ou com alguém, Sim. ou com uma causa, com alguma coisa maior. É exatamente isso, sair de si e voltar para o outro. O que o Tony, eu não estudei muito parte do Tony, mas o que acontece é o seguinte, o Richard, ele chegou a estudar de uns há 40 anos que ele faz isso, né? E teve um livro mais recente dele que chama Segredos de Ser Feliz. Não tem publicado em português, chama Secrets of Being Happy. E ele estudou pessoas que passaram por holocaustos, sequestros, coisas assim horríveis mesmo. E mesmo assim eles continuavam sendo felizes. Né? Eram pessoas felizes. Por exemplo, o cara saiu do holocausto e voltou a constituir uma família, um cachorro, filhos, montou uma empresa nova. É um cara que passou pelo que passou, mas mesmo assim voltou e se transformou em algo muito mais. Né? E ele foi estudar essas pessoas.
E o maior diferencial entre os caras que ficavam choramingando pelos cantos, culpando o passado, daqueles que mudavam o futuro e começavam a fazer coisa nova, chama-se propósito. É encontrar um propósito de vida. Não ficar simplesmente andando igual a barata tonta, pelos lados, né? Como tem muita música que conta, vamos na onda do mar. Tipo, quando você está na onda do mar, você não sabe para onde é que você está indo. Deixa a vida me levar. Isso tudo faz com que seu cérebro não saiba para onde está indo. E aí ele começa a fazer comportamento estúpido e hábitos estúpidos. Então, quando você, voltando à pergunta do Gabriel, quando você começa a ser mais específico àquilo que você quer, criar objetivos específicos, propósitos objetivos mais específicos, seu cérebro sabe para onde é que está indo. Então é muito mais fácil você chegar lá. É a diferença. Porque... Fala. A gente está falando de propósito, tem uma dica de livro espetacular, eu acho que tem que ler, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Foi exatamente essa história dele, era um psiquiatra judeu, e ele passou, se não me engano, 7 ou 8 anos num campo de concentração. Passou uns 6 anos em Auschwitz, e sobreviveu. E ele saiu de lá, ele percebeu exatamente isso, que quem sobrevivia é quem conseguia enxergar algum propósito na vida em estar lá. Nem que fosse cuidar de uma plantinha que estava nascendo na rachadura da parede. Então, o propósito fazia toda a diferença entre aqueles que viviam, que conseguiram sobreviver, e aqueles que morriam porque se entregavam mesmo. E esse propósito ele tem que ser bem especificado para o seu cérebro entender o que é. Por exemplo, se chega uma pessoa e fala, eu quero ser rico, tá, o que é rico? O seu cérebro não sabe o que é isso. Agora, se você especifica mais, eu quero ter uma casa na praia, uma casa no campo e 2 carros importados, seu cérebro sabe mais ou menos quando você vai estar lá. O momento de você chegar lá e falar, opa, tô aqui. Agora, você sabe que você atingiu o seu objetivo, né? Exatamente, como é que você sabe que o seu objetivo foi resolvido, né, o propósito. Agora, se você simplesmente fala, eu quero ser rico, quero ser milionário, é o tipo de pessoa que muitas vezes trabalha a vida inteira e não percebe que trabalhou a vida inteira, virou isso, mas não notou. E aí morre e não usou nada. Eu acho que é fácil ser milionário indo para a Índia, né? Lá é tudo lá tem pouco muito pobre. Né? Eu também, porque lá tem muito pobre, né? E lá a moeda lá não é milhões, você pega uma Coca-Cola, 5 milhões de rupias, não é isso? É bem específico. É milionário. Então tem que ser específico. Bom, voltando aqui às perguntas. Tem uma outra pergunta da Sônia Ardá, eu acho que está certo, não sei se está certo, Ardá. Que legal, minha dúvida. Minhas dúvidas são como a PNL pode ajudar na identificação e também na dissolução de crenças limitantes. Esse é um tema bem interessante, né? Crenças limitantes. É bem interessante. Crença limitante é um processo, por exemplo, quando a gente fala em crenças, todas elas são positivas ou negativas. O problema é que, como você está usando essa crença? Não existe crença ruim ou crença boa. O problema é quando você começa a usar essa crença de uma forma errada. Né? E, por exemplo, tem um cara, amigo meu, que ele chama Michael Neill. E esse Michael Neill, ele trabalha hoje com coaching nos Estados Unidos, ele tem um rádio gigante. E ele classificou as crenças em de três formas. A primeira crença é a crença do elefante, que você tem um elefante pequenininho, bota lá as garras, né, bota lá, algema ele de alguma forma, e o que acontece então a crença do elefante funciona assim: você é pequeno, você é fraco, você não tem recursos emocionais, você não tem experiência de vida, você não tem nada disso. Mas a partir do momento que te colocam lá naquela presilha, né, no chão, você vai o quê? Você tenta sair de lá e não sai. Agora você vai crescendo e vai ficando o quê? Um brutamontes. Né? O elefante cresce e fica um bicho de toneladas. Ou melhor, você fica adulto, você volta a ter capacidades emocionais, você tem experiência de vida, você tem força, você tem capacidade, você tem dinheiro. Muitas vezes você tem vários recursos emocionais, só que você não nota que você cresceu. Você continua achando que você é aquela criança, bebê, sem força, sem nada. O outro tipo de
de crença limitante é a crença da piranha, que a gente chama. Não essa piranha aqui, não a piranha do bar, né? Piranha do mar, não do bar. São dois tipos de piranhas diferentes. Do bar e do mar. Você fala piranha de rio, que come. Piranha de rio, exatamente. Isso mesmo. Foi feito um experimento. Foi feito experimento com essas piranhas e colocaram no aquário, né, e dividiram esse aquário com vidro. Né, então a piranha conseguia ver o que tinha do outro lado do vidro numa boa. E colocaram carne do outro lado. Aí o que aconteceu? A piranha via e batia no vidro. Via, batia no vidro. Ia, batia no vidro. Depois de algumas tentativas, o que ela falava? Desisto, não é pra mim. Por exemplo, os nossos casos, por exemplo, tive 2 ou 3 namoradas, ou tive 2 ou 3 empregos, ou abri 3 ou 4 firmas, quebrei todas elas, ou não deu certo. E você começa a colocar como, eu não sou o tipo de líder, mulher é tudo a mesma coisa, o homem não presta. Começa a criar crenças baseadas em 2 ou 3 tentativas que você fez. Né? Só que se você tivesse feito uma coisa diferente, talvez você tivesse alcançado. É a flexibilidade de comportamento que a gente está falando aqui. Se a piranha, por exemplo, tivesse pegado o impulso e saltado, ela pegava. Se ela tivesse confabulado com as outras 3 ou 4 ido ao mesmo tempo no vidro, talvez tivesse quebrado o vidro. Né? Einstein tem uma frase assim: se você faz a mesma coisa e espera resultado diferente, você é burro. E o caso da piranha muitas vezes é esse. Por exemplo, caso de relacionamento. Você acabou de encontrar uma mulher ou um homem novo na sua vida. Qual a porcentagem de você dar certo ou não? 50%? 50%, vamos chamar uma moeda, 50%. Agora, não deu certo. Você arranjou uma nova namorada. Qual é a chance? 50% de novo. Agora, e uma terceira? 50%. Vai ser sempre a mesma porcentagem de acerto e erro. Só que você, pelo fato de ter tido uma experiência ruim 2 ou 3 vezes, você fala, não tenho mais chance. Só que a chance continua a mesma. Você que começou a criar uma crença em cima de você para dizer, eu não consigo, não posso, não é para mim, faz parte da minha genética, enfim. São crenças limitantes que você cria para você mesmo. E se você começa a acreditar nela, você faz menos. Por exemplo, tentei fazer inglês 2 ou 3, 4 vezes na minha vida. Isso quer dizer que eu não consigo aprender inglês. E aí, de repente, você desiste, porque você acredita que você não é um tipo de pessoa que aprende inglês. E aí nós temos o terceiro tipo de crenças limitantes, que é a crença popular. Então a primeira é do elefante, a segunda é da piranha. E a terceira a gente chama de popular, porque ela não veio de experiência sua, ela veio da experiência de outras pessoas. Por exemplo, a sua avó, o seu avô que chegou e falou, depois de velho não aprende mais. Ou qualquer tipo de crença que não veio de você, mas veio da experiência de uma outra pessoa. E muitas vezes ela não é real. Ela simplesmente demonstra que a pessoa que tentou não tinha talvez habilidade ou não tinha a estratégia mais eficiente para fazer, mas ela falou assim, depois de velho eu realmente não consegui aprender mais nada. E aí passa para o neto, passa para o filho e vai passando adiante uma informação que na realidade é inválida. Então é outro tipo de crença, né? Sempre que você ouve um julgamento, o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, sempre coloca na frente uma frase muito importante, na minha opinião. Quando você coloca, na minha opinião, na frente dessas crenças, você começa a perceber que é a opinião de alguém, não é uma verdade. Então, o seu avô falou, na minha opinião, aprender depois de velho é difícil. Mudou de... Mudou completamente. Mudou tudo. Porque é a opinião de alguém. Né? Começa a colocar na minha opinião. Não necessariamente a minha opinião. Exatamente. Não é um fato real que foi instalado em alguém. É uma opinião de alguém. E a opinião você pode depois verificar através do seu próprio, sua própria experiência. Entendi. Agora, eu não consegui identificar a diferença, não ficou muito clara a diferença entre a crença da piranha e a crença do elefante. O do elefante é o quê? Quando você era criança, você conseguia levantar um carro? Não. Eu acho que eu consigo até hoje. Então vamos mudar. Quando você era criança, talvez você não fosse bom em matemática, ou você não conseguisse ter amigos. E aí você cresceu, você aprendeu a falar melhor, você aprendeu a fazer um monte de coisas, teve experiências de vida, emocional ou não, você teve outros modelos,
mas mesmo assim você continua se achando como se, eu não consigo fazer amizades, eu não consigo fazer cálculo matemático. E a piranha já é adulta, ela já tem comportamentos, ela já tem estratégias, ela já tem tudo preparado. Ela só precisa o quê? Mudar o comportamento para chegar no resultado. O problema da piranha é o quê? Ela faz a mesma coisa e espera resultado diferente. O caso do elefante... É a insanidade de Einstein. No caso do elefante, ele realmente não tem, naquela situação, ele não tinha os recursos necessários para atingir aquele objetivo. E ele cresce, e aí ele leva isso para a vida toda. Exatamente. Exatamente, porque ele não tinha mesmo. Talvez o elefante fosse pequeno e não conseguisse se soltar. Mas ele cresce e ele continua achando que não consegue. Sim. Então, Sim. E todas essas crenças, não importa de onde é que ela vem, se é do elefante, ou da piranha, ou da popular, sempre saiba que ela é simplesmente uma crença, não é uma realidade. Se tem um outro ser humano que já chegou e já fez isso no planeta Terra, outro ser humano também é capaz de fazer. Maravilha, Cláudio. E agora, afinal de contas, então a gente consegue identificar crenças limitantes. Tá. Como eu resolver esse problema? Se eu tenho uma crença limitante, eu falo, realmente eu tenho... Primeira coisa seria identificar a crença, né? Não, realmente isso é uma crença limitante, isso está me limitando. O jeito normal que as pessoas conseguem identificar as crenças não é pensando na crença. Normalmente ela vai acabar vindo porque ela está tentando fazer alguma coisa e não consegue. E aí ela vai colocar na frase, ela vai usar uma frase: eu sou burro, eu não sou inteligente, isso é difícil demais. Ela mesma vai julgar. Ela vai dar um julgamento do porquê que ela não consegue fazer aquilo. E esse julgamento normalmente é a crença. Você perguntar para alguém, como você sabe, aí ela vai normalmente dizer a crença limitante dela. Como você sabe? Porque depois de velho não aprende mais. A crença limitante vai aparecer. A crença limitante vai aparecer. Uma vez identificada a crença limitante, como é que resolve isso? Como se libertar dessa crença? Como mudar a crença, né? Para uma crença melhor, para uma crença mais empoderante, né? Primeira coisa, fazendo perguntas para você mesmo sobre a realidade dessa crença. De onde é que ela veio? De quem disse isso para você? Como é que você consegue provar que isso é uma realidade? Quando você começa a fazer perguntas como você sabe, quem te disse, você acaba de alguma forma se perguntando, e a resposta que você normalmente vai dar é o quê? É porque eu acho, porque eu acredito, mas isso não é resposta de verdade. E quando a gente fala em mudança de crença limitante, sempre tem que ter uma crença limitante nova. Tem que sempre substituir a crença por uma melhor. Então, por exemplo, sou burro. Tá, não tem como apagar essa, mas tem como você substituir por alguma outra. Eu sou inteligente. Ou... Então você enfraquece a crença limitante e começa a reforçar uma crença melhor. Exatamente. E a partir do momento que você começa a acreditar nessa nova crença, o que muda? Você começa a fazer diferente. Você começa a se comportar diferente. Você começa a ter hábitos diferentes. Porque você começa a acreditar em uma coisa que você não acreditava antes. Então, por exemplo, você começa a falar, eu não sou tímido, na realidade, eu sou corajoso. Eu fui corajoso na minha vida várias vezes. Talvez nunca com mulher. Talvez eu fui corajoso na hora de ajudar um amigo meu. Fui corajoso na hora de, talvez, convencer o meu pai a fazer alguma coisa. Eu fui corajoso, talvez, em falar alguma verdade para alguém para ajudar ela. Então, a coragem você teve. Você só não estava usando ela na hora de falar com a mulher, por exemplo. Então, ao você mudar a sua crença, você começa a ter uma atitude diferente. E quando você começa a ter atitude diferente, o que acontece? As suas experiências são outras. E as experiências novas vão dar apoio para a nova crença. Porque você fala, nossa, é verdade, eu consigo falar com outras pessoas. Nossa, eu consigo falar em público. E isso vai dar o quê? O apoio para a nova crença. Então, ela vira um ciclo. Quanto mais você faz coisas novas, mais essas coisas novas vão dar base para a crença nova. Mas primeiro você começa com a crença.
Inclusive, quando você faz coisas novas, o mundo te responde de uma forma diferente. Sim, Tudo muda, né? tudo muda. Né? Quando você usa alguma coisa nova, se você, qualquer tipo de comportamento novo, hábito novo, pensamento novo, vai aplacar o quê? Primeiramente, sua química vai mudar. Né? Então, por exemplo, a química de um tímido qualquer. Vou apanhar, a mulher vai me xingar, vão falar que não gostam de mim, sei lá. Ele está uma química química, legal. A partir do momento que ele começa a falar com outro e vê que não é real isso, que tem muita gente bacana que vai gostar de falar com você, ela vai começar a mudar a crença e vai mudar o estado emocional dela, consequentemente. E aí tudo muda. E ela vai começar, nossa, é verdade, consegui. Nossa, que bacana. Será que com o próximo vai ser a mesma coisa? Nossa, consegui. De novo. Nossa, mas teve um ali que não gostou de mim. Mas tudo bem, porque é normal pessoas não gostarem de você também. Né? Mas não é todo mundo. Você sabe que existem pessoas que são bacanas e pessoas que não são bacanas. Né? Tem uma frase que eu acho muito legal. Né? É uma coisa muito legal. Né? Que tem muito a ver com contos de fadas. Você tem que ter muitos comportamentos. Né? Você tem que ter muita experiência de vida. Né? Quanto mais coisas diferentes você fizer na sua vida, mais seu cérebro vai ter o quê? Capacidade de mudar comportamento. E tem uma frase, né, que é bem assim de conto de fada, por exemplo, a do beijar o sapo. Né? Então você beija o sapo para ter o príncipe encantado. Né? E na realidade, para você encontrar o príncipe encantado, talvez você precise beijar sapo pra caramba. Né? Até encontrar o príncipe encantado. Né? Porque senão você não sabe exatamente qual é o melhor para você. Que tipo de príncipe é melhor para você. Se você só experimenta um tipo de hambúrguer na sua vida inteira, como é que você sabe que não tem outro hambúrguer muito mais saboroso e gostoso? Então, quanto mais experiências você fizer, quanto mais você arrisca em ter comportamentos que você nunca fez antes, mais você vai ter chance de encontrar o que realmente é o melhor para você. Se você só vive num cubículo, o que você sabe de vida? Agora, se você começa a sair para fora do cubículo e enxergar coisas diferentes, pessoas diferentes, comportamentos diferentes, sua vida completamente vai mudar. E se você começa a falar com alguém, você vai ter a chance de falar com ela talvez 5 minutos e não aguentar mais. Vai ter uma pessoa ou outro que você vai, um bate-papo de 2, 3 horas, bacana, até você encontrar alguém que você queira conversar pro resto da vida. Mas você vai precisar ter que passar por elas. Talvez você monte uma empresa que não dê certo no começo. Daí você monta uma outra que talvez dê um pouco mais certo. Até você encontrar uma que é a sua empresa da sua vida. Então, com qualquer habilidade, qualquer comportamento, funciona assim. Quanto mais experiência você tiver, mais experiência você vai ter. E é isso que traz o quê? Uma pessoa com flexibilidade de comportamento. Uhum. Inclusive, eu acho que uma crença limitante muito comum é exatamente essa de eu não vou fazer porque eu não vou me arriscar porque eu ainda não estou pronto. E você só vai estar pronto e só vai estar preparado depois que você fizer bastante. Sim. Então então é uma armadilha, é uma crença limitante meio armadilha que você não faz porque você não está pronto, mas você nunca... É o segredo de Tostines. Você não está pronto porque você não faz porque não está pronto e não sai do lugar nunca e a vida acaba e você não fez nada. Você não fez nada. Exatamente isso. É assim que funciona. Aí você fala, mas não foi para mim, eu não sou um cara de sorte, a vida não sorriu para mim. E normalmente o que acontece? Essas pessoas que acabam responsabilizando coisas externas, porque de verdade, o Brasil não é um país que tem uma arma na sua cabeça apontando, dizendo para você fazer ou não fazer coisas. Você tem liberdade de fazer um monte de coisa. Você tem liberdade de pensar de uma maneira vasta. Você tem sim a opção de mudar a sua vida. Você não muda de verdade porque você não quer. É porque talvez você não acredite que seja verdadeiro. Mas num país onde você não tem uma cabeça de verdade apontada para sua cabeça, mandando você fazer alguma coisa, você tem liberdade sim. Então é a liberdade de você começar a fazer coisa diferente para ter resultado diferente. No caso, por exemplo, da busca pela coragem.
Por exemplo, tenho que ter coragem para fazer alguma coisa. Não, ao contrário. Primeiro você tem que criar competência. Mas a competência vem de onde? De você acertar algumas vezes e errar outras. Porque é o normal. Você não pega ninguém, não pega nenhum astro do basquete, do vôlei, do futebol, que acertou tudo 100%. Eles erraram e acertaram. É você saber que, tudo bem se eu errei, quer dizer que a próxima vez eu vou errar menos. E quanto menos você erra, você vai chegando cada vez no seu objetivo. E aí você olha para trás no final da sua vida e fala, nossa, a hora que eu conquistei. Olha a quantidade de coisa que eu fiz. Uma das coisas que eu acho bacana da PNL, do processo de modelagem, é essa função. Porque a modelagem ela é baseada no quê? Em comportamentos de outras pessoas que tiveram sucesso. Essas pessoas de sucesso, elas acertaram e erraram. Acertaram, erraram. Até chegar no sucesso. Só que com o modelo da PNL você já pega o quê? Tudo que ela fez certo. Então você diminui o tempo necessário para alcançar o objetivo dele. Então se você tem um atleta que corre hoje, sei lá, 100 metros em não sei quantos segundos, você só vai modelar o que foi funcional. E aí outra pessoa vai ter o mesmo resultado, um resultado semelhante, com menos tempo. E o ser humano ele foi feito para isso, foi feito para realmente lidar dessa maneira, absorver o comportamento do outro. A gente não precisa aprender cálculo básico de matemática para poder fazer fórmula avançada. Basta alguém nos ensinar o quê? A fórmula avançada. A gente não precisa aprender a construir a roda de novo. Basta a gente pegar um carro e andar. Então, a gente não precisa passar pelos mesmos erros. Aí eu acho que uma das coisas mais bacanas da PNL é isso. Você não precisar passar pelo erro do outro. Você simplesmente passa pelo sucesso. Sim, sim. Inclusive tem dois aspectos aí. Um é realmente você conseguir modelar o comportamento do outro que teve sucesso e refazer tudo. E você citou o exemplo dos correr em 100 metros, eu lembrei fugiu o nome do cara, da milha em 4 minutos. Por muito tempo, por muitos e muitos anos foi pensado que era impossível, até que ele foi lá e fez. E depois que ele fez, as pessoas falaram, bom, se ele fez é possível, então quebrou uma crença, e aí seria a crença da capacidade do ser humano. Não tinha capacidade, eles ainda não tinham a tecnologia para fazer isso. Enfim, e depois que ele fez, hoje qualquer aluno de colegial já corre a milha em 4 minutos. Qualquer não, mas muitos correm. Então, tem esses dois aspectos. Você modela, você replica o comportamento que deu certo, que levou ao sucesso. Sem passar pelo erro. Também é essa certeza de que é possível, também ajuda, né? Se você não acredita que é possível, você não vai dar o máximo que você puder. Por exemplo, se você estiver aí num espaço condizente para levantar, e levanta seus 2 braços. Levanta os seus braços o máximo que você pode. O máximo que você pode. Legal? Agora, levanta um pouco mais. Vamos lá. Levanta o máximo que você pode. Levantou o máximo que você pode? Agora levanta mais ainda. Se você na cadeira, assim. Então, o que está é o seguinte, se eu peço normalmente para alguém levantar o braço o máximo que ela pode, e depois eu chego e pergunto para ela, levanta um pouco mais e ela consegue, quer dizer que ela não deu o máximo que ela pode quando eu pedi. Sim, entendeu? Normalmente consegue, né? Normalmente as pessoas conseguem dar um pouco mais. Mas elas não dão o máximo que elas podem. É natural do ser humano não dar o máximo. Né? Então você precisa ser alguém que consegue fazer esse diferencial. Primeiramente acreditando que é possível. Ver pessoas que já conseguiram é prova de que é funcional, que é possível. Se outro ser humano já fez. Basta você usar a mesma estratégia que ela, ou até melhorar a estratégia dela, sabendo como ela fez para chegar lá. É assim que, por exemplo, as pessoas conseguem se sobressair em relação às outras. Elas não pegam só o que elas fizeram, mas elas melhoram o processo. Então, um atleta, por exemplo, ele não vai correr do mesmo jeito que o outro correu, vai correr mais, vai correr melhor, vai descobrir quais as falhas que o outro tinha para superar essas e aí sim bater o recorde do outro.
Porque se fizer o mesmo que fez o outro, vai ter o mesmo resultado só, não vai superar. Eu estou lendo agora os comentários aqui embaixo do vídeo. Tem uma pergunta do Emerson. Como ser líder eficiente, efetivo, motivador, sem desenvolver a autoliderança? Sem desenvolver a autoliderança? Sem desenvolver a autoliderança. É uma pergunta... E aí, Claudião, o que você acha? Repete de novo a frase para mim. Como ser um líder eficiente, efetivo, motivador, sem desenvolver a autoliderança? Boa pergunta, porque na realidade existe um processo que chama congruência. Se você não consegue fazer com você mesmo, como é que você espera fazer com o outro? Como é que você não vai gerar em você um comportamento e você quer espalhar para o outro? O ser humano, ele aprende através do comportamento, ele não aprende através do que você fala para ele fazer. É por isso que você aprende com seus pais comportamento e não o que ele falava para fazer. Então, se você quer ser um bom líder, primeiro você tem que ser um líder de si mesmo. Se você quer ensinar pessoas a emagrecer, emagrece você antes. O processo de congruência é fundamental para você realmente fazer dar certo. Então, se você quer ser um bom líder, influenciar as pessoas, ser motivador, consegue fazer isso primeiro na sua vida. Olha primeiro para o próprio umbigo que você vai ter resultado. Quando você começar a ter resultado na sua vida, aí sim você vai começar a ter resultado na vida dos outros. É assim que funciona de verdade, né? Sem querer ser chato, você tem que fazer da sua vida... Você tem que fazer da sua vida ser fantástica antes de fazer a vida dos outros ser fantástica. E, preferencialmente, eu acho melhor também. Eu acho que é mais interessante. Imagina você ser um depressivo e deixar todo mundo feliz à sua volta por causa disso. Não é interessante. Então, seja você primeiro feliz para depois deixar as outras pessoas felizes também. Então, não tem como não ser líder sem ser autolíder, né? Se você quer ser um líder... sobre si mesmo, sem saber se influenciar. Não. Para influenciar os outros, você tem que saber o que te influencia primeiro, como se influenciar, né? É a congruência do processo. E todo ser humano, ele percebe de forma inconsciente a incongruência dos outros. Sabe quando você olha alguém e fala, isso não está me cheirando bem? Ou, essa pessoa aí não sei direito dizer sobre ela. É o seu intuitivo falando, olha, essa pessoa está sendo incongruente com o que ela está falando. Ela está fazendo algo e fazendo diferente. Falando algo e fazendo diferente. O seu inconsciente, ele percebe isso, essas leves sacadas de incongruência. Então, por mais que você finja ser um bom líder durante muito tempo, com o tempo seus funcionários vão sacar isso e não vai ser a longo prazo. Não vai durar muito tempo. É igual o vendedor de primeira vez. O cara consegue, talvez, enganar a primeira vez, mas nunca mais vende, porque vendeu remorso. Respondida a pergunta? Eu acho que está perfeito. O Roberto Lima está falando aqui de propósito. Eu acho que sobre o que a gente estava falando do propósito de vida, para alcançar o objetivo. Do propósito de vida, exatamente. Ele fala aqui, mas o propósito não seria justamente o mais difícil de ser definido pelas pessoas? Algo como, para onde vou, o que tenho que fazer e por quê? O propósito não precisa ser algo tão grande assim. Por exemplo, o seu propósito pode ser simplesmente na primeira semana ou em uma semana emagrecer alguns quilos. Um propósito não precisa ser algo magnânimo, algo como ser um Deus ou ajudar todas as pessoas do mundo. Quando a gente fala em propósito, a gente está pensando em quê? Objetivos que você quer alcançar, para direcionar o seu cérebro para aquele... Objetivos claros. Objetivos claros. Um propósito de vida pode ser... não precisa ser propósito de vida, pode ser um propósito de semana, pode ser um propósito do mês, pode ser um propósito do ano. Então não precisa ser um propósito de vida em si.
né? É óbvio que se você encontrar um propósito de vida, sempre seria mais interessante do que um propósito de uma semana, né? Mas o maior propósito da sua vida, qual que é de verdade? É ser feliz, né? O maior propósito é talvez você olhar para trás no último dia da sua vida e falar, tive uma vida fodástica, né? De verdade é isso, né? O final é sempre esse, é você olhar para trás e falar, olha que vida legal que eu tive. Esse é um bom propósito, né? Esse é um propósito legal. É você, ao invés de olhar para trás e falar, puxa, podia ter feito um monte de coisa, é você olhar para trás e falar, nossa, que legal. Olha o que eu vivi, as experiências que eu tive, as pessoas que eu conheci, quanta gente eu não ajudei, quanta gente não me ajudou. É você olhar para trás e falar, nossa, legal. Isso eu acho um bom propósito. E para você ter um bom propósito desse, você tem que fazer todo dia da sua vida ser, fazer coisas do seu dia a dia que vão falar no último dia da sua vida, é você poder se lembrar, por exemplo. O que você pode fazer hoje para a sua vida ser legal? O que você pode fazer hoje para daqui uns 2, 3 anos você olhar para trás e falar, nossa, que bacana. É fazer do seu dia a dia um dia especial, né? Começa a fazer as coisas pequenininhas que no futuro você vai olhar para trás e vai dizer, nossa, que vida legal que eu tive. Não só fazer coisas pelo seu futuro, mas fazer coisas pelo seu presente também. Ele vale a pena. Então, eu acho que a pergunta é, eu acho realmente que, eu concordo com você, que a gente tem que fazer, olhar, eu tenho também essa preocupação em chegar no final da vida, olhar para trás e falar, valeu a pena. Como a dieta você... Fala. Por exemplo, quando você faz dieta ou quando você faz qualquer tipo de coisa, se você tem esse tipo de pensamento, tem uma frase muito legal que eu uso muito. O que esse comportamento que eu estou a fazer agora, ou que eu estou prestes a fazer, vai me beneficiar a longo prazo? Então, ao invés de você olhar o chocolate, comer o chocolate porque ele vai te beneficiar nos próximos 10 minutos com glicose, na realidade você começa a pensar, será que ele vai me beneficiar a longo prazo? Não. Então você começa a ter uma alimentação mais saudável. Então, por exemplo, você começa a fazer e ter comportamentos no seu dia a dia que vão fazer com que você, no último dia da sua vida, olhe, caramba, que vida legal que eu tive. Tem uma frase que eu uso para quase tudo, né? Que isso vai me beneficiar a longo prazo. Se não estiver me beneficiando a longo prazo, não vale. Aquela coisa da recompensa imediata, né? O cérebro ele gosta disso, né? Recompensa imediata por causa da glicose, né? Por causa de todos os componentes químicos neurológicos. Mas o que realmente faz bem para ele é ganhar a longo prazo. Você pode até se sentir bem porque comeu um chocolate, mas isso a longo prazo não vai ser muito bom. Você não vai fazer você... Em quantidade de diferentes todo dia, realmente não vai fazer muito bem. Muito bom. Bom, Cláudio, eu sei que você tem um horário aí apertado, são 9 horas já, como a gente combinou, e é isso aí. Eu agradeço o pessoal que assistiu. Obrigado a todo mundo. Tem mais alguma coisa para falar, alguma mensagem para deixar o pessoal aí? Sim, tem uma coisa bem importante para falar. O que eu desejo para todo mundo é que realmente vocês olhem para trás no último dia da sua vida e falem, que vida fodástica que eu tive. Então, corre atrás disso, vai atrás porque isso vale a pena. É quando eu olho cada aluno meu, cada cliente meu, é o que eu mais desejo para ele. É que ele, 80, 90, 100 anos de vida, olhar para trás saudável e falar, olha, que vida fodástica que eu tive. Então, corre atrás porque a responsabilidade de verdade é toda sua, não é de mais ninguém. Quando você se olha no espelho, é a melhor pessoa que tem ali para se ajudar. Então, busque pessoas que te ajudem. Primeiro comece no espelho. Bacana, muito bom, Cláudio. Muito bom. Pessoal, obrigado por assistir. Vamos ficar por aqui hoje.
E a gente se fala aí, a gente se comunica, se quiser, se tiver dúvida, ficou alguma coisa, manda por e-mail, a gente responde. E é isso aí. Um forte abraço. Boa Valeu. noite aí todo mundo. Falou, André. Obrigado. Valeu.